começar agradecendo os palestrantes, agradecendo também a presença do Dr. Emílio Zilli, né, que voltou recentemente aí de um compromisso no exterior, né, de uma conferência internacional da associação, né, qual que é o nome da associação? World Medical Association, que foi em Taiwan, né, ainda está se readaptando ao fuso, então agradecemos muito o esforço dele de nos prestigiar com a presença, né? E passaria, então, a palavra primeiro para ele, perguntando um pouco da questão muito ligada, por exemplo, que a doutora Fiona falou, né? Por exemplo, na Escócia existe essa política de não culpar ninguém, né? A no blame policy. Como que essa visão afetaria a profissão médica ou dos profissionais de saúde? Como vamos dizer assim, a maior transparência de indicadores de qualidade e segurança do paciente, da forma que está sendo proposta nessa discussão, ela poderia ajudar para gerar um ambiente de trabalho para os profissionais de saúde que fosse mais adequado. Ou seja, em que o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, ele sentisse que ele faz parte de um sistema que tem processos adequados e seguros, em que ele pode exercer a sua profissão da melhor forma possível. Eu gostaria que o senhor avaliasse de forma geral o que foi dito, mas também comentasse sobre esse ponto. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria iniciar a minha fala com dois pedidos de desculpas, né? Primeiro, desculpas do nosso presidente, Florentino Cardoso, que deveria estar aqui, que gostaria de estar aqui, mas, infelizmente, não pode, porque ele está em uma missão. Ele continuou o nosso trabalho que nós estávamos no exterior. Segundo, desculpas por eu estar aqui substituindo o Florentino Cardoso, que, na realidade, não tem a mesma eloquência, a mesma competência dele. Mas, como nós estamos discutindo aqui marcadores de qualidade, nós estamos discutindo aquilo que é o desejável e aquilo que é o possível. E eu sou o possível, por isso que eu estou aqui agora. Bom, então, eu gostaria de colocar essa questão. Eu quero parabenizar o IES pela iniciativa, aliás, como outras iniciativas têm sido feitas também. E dizer o seguinte, eu acho que, na realidade, o que a gente tem que modificar é essa história de se buscar um responsável pelo erro do sistema. Eu acho que isso aí já está antiquado. Acho que isso acabou. Ouvindo a palestra da Fiona, do Renato, da Laura, eu tenho mais convicção disso ainda, né? Porque, na realidade, quem é o responsável pela saúde? Se criou aquele modelo antigo que centralizou no médico a responsabilidade por isso. E, não, obviamente, o êxito e o fracasso é o êxito e o fracasso do médico, ou, pior, da medicina. Mas o que a gente vê é que, na realidade, isso não é verdade. Na realidade, isso é um processo, um sistema. Nós temos um sistema hoje que, infelizmente, na minha opinião, principalmente a nível da saúde suplementar, e por que não dizer da saúde pública também, ele é muito centralizado no custo. Se a gente não modificar esse paradigma e colocar o sistema centralizado na assistência com todas as suas variáveis, a gente não vai conseguir caminhar, a gente vai continuar no mesmo ponto. Eu acho que nós, médicos, temos um papel extremamente complexo nesse momento. Por que complexo? Porque, primeiro, nós temos que mudar um paradigma da formação curricular. Nós sempre tivemos fomos voltados, na nossa faculdade de medicina, para curar doenças e não para prevenir saúde. Isso nós estamos modificando. Os nossos currículos, apesar de falar com... Nós estamos falando em 300 faculdades de medicina, é difícil falar em currículo para 300 faculdades de medicina. Infelizmente, eu não estou na Escócia, que eu tenho 5 milhões de pessoas. Eu aqui falo para 200 milhões, no mínimo. E com 300 faculdades de medicina, 313 faculdades de medicina. Então, é difícil discutir um currículo, mas nós temos que discutir esse currículo lá dentro, nós temos que modificar. Então, a nossa primeira posição é modificarmos a nós mesmos, que nós estamos fazendo um esforço muito grande. E, segundo, nós estamos abertos a essa coisa da multidisciplinaridade e multifuncionalidade. Quer dizer, nós queremos discutir o sistema porque a nossa vivência, a nossa
o nosso objetivo é fazer a melhor coisa possível para o nosso paciente. Mas também eu estava conversando há pouco tempo atrás, não é para esse paciente passivo, essa pessoa que está acostumada a ter uma visão paternalista de todos nós do sistema. É o paciente como também um elemento ativo, como um player ativo, corresponsável pela sua saúde. Porque se a gente não modificar a estrutura e a cultura do paciente, dele ser o responsável pela saúde dele, não vai ter Constituição, não vai ter modificação, não vai ter sistema e não vai ter vontade que vá modificar nada. Então, eu acho que, na realidade, nesse momento, eu acho que os marcadores de qualidade, tudo isso que a Laura acabou de apresentar aí, que eu achei fantástico, mas achei complexo, aberto, ainda bem que você citou que você vai modificar isso, eu espero que você faça isso rapidamente, porque se botar isso na mão de um médico aí, a cabeça dele vai dar um nó, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que estar pronto para isso. Mas pronto para isso como um todo. E a Associação Médica Brasileira vem trabalhando fundamentalmente nisso. Porque nós achamos que qualidade é acesso, qualificação, protocolo e desfecho. Isso, para nós, é fundamental. Então, qualquer coisa que possa melhorar qualquer dessas variáveis, nós estamos dispostos a seguirmos e a nos ombrearmos nessa luta. Ok. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora, começando da ponta para cá, né, para a doutora Laura. Você mostrou muito bem como foram construídos esses indicadores, né? Aquilo que eu falei, a boa notícia, né, é que muito dessa experiência ela já acontece em muitos hospitais. Existe já uma experiência no Brasil, no caso, hospitais aí da ANAP fazendo isso. E a questão ali do sigilo da informação, né? Olha, não divulga, mas imagina se todo mundo fosse obrigado a divulgar. Os bons hospitais não estariam em vantagem, porque eles mostrariam indicadores melhores? Eu não sei se eles mostrariam indicadores melhores. Eles teriam já os indicadores para mostrar, porque eu acho que o fato desses hospitais já desde algum tempo já se preocuparem com isso, né? Pelo menos os da ANAP já vêm se preocupando com isso há algum tempo, eles teriam que mostrar e de uma forma que eu diria assim mais consistente. Agora, neste momento exatamente, está sendo revisada toda a matriz de indicadores da ANAP, né? Tem havido reuniões regulares para a gente descontinuar indicadores, criar novos indicadores, definir matriz, né, de indicadores, definição de numerador, denominador e tudo mais. Então, eu acho que esses hospitais, de uma certa forma privilegiados, já teriam uma estrutura pronta para mostrar. Agora, se o resultado vai ser muito melhor ou não, não sei, sinceramente. Então, eu particularmente, Luiz Felipe, meu diretor, disse, nossa, bem nessa linha, vai mostrar todos esses vermelhos lá? Disse, vou mostrar, porque eu acho que a ideia é justamente essa, assim, as instituições perderem o medo de mostrar alguma coisa que não está bem. Né? Se não está bem, não é o problema de estar ruim, é o que nós vamos fazer com este resultado. De que forma a gente vai trabalhar isso? Eu acho que e bem nessa linha de não existem pessoas, mas a instituição toda tem que se envolver para que esse processo melhore e a gente tem que descobrir o que está ruim no processo. Então, eu acho que a vantagem que a gente teria de, bom, já temos alguma coisa estruturada, temos alguma coisa a oferecer para outros serviços que não usam, né? Podemos oferecer essa metodologia, a forma de fazer. E agora, se os nossos resultados vão ser melhores ou piores, eu acho que vai haver bastante variação entre os hospitais, né? Mesmo os da ANAP. Eu gostaria de perguntar de novo para a doutora Fiona sobre essa experiência da Escócia, sobre os indicadores de qualidade, sobre essa questão da no blame policy. Então, como é que foi a melhoria como ocorreu essa melhoria que a gente viu da qualidade da saúde na Escócia, com base nos indicadores. E aí, quando acontecia algum problema, algum evento adverso, né, você não punia aquele hospital ou aquele grupo, né, ou aqueles profissionais, mas você resolvia o problema para aquilo não acontecer mais. Se pudesse falar um pouco mais sobre isso. Yes, so there was a hospital in the northeast of Scotland, and through whistleblowing, there was a number of adverse events that were identified, and quite significant, and they had a significant impact
on patients, credibility, also on staff. And we also had another event in Glasgow, and it was a particularly moving story of a young woman who had cancer and was treated at a regional cancer centre, and she was given an enormous dose of radiotherapy and she died. And it was horrific, as was the case in Aberdeen. And the challenge was, what do we learn? And from complaints, one of the things that people say is, I want an apology, and I don't want it to happen to anybody else. So if you link that with the no blame culture, it's around people are driven by, or my experience of having worked in complaints and as a national manager, are driven by a sense of making it better so nobody else goes through that. So the no blame culture, what happened in both those incidents was another professional body, some peers, some people from my organisation went in and investigated what went on and sought to understand what the problem was, where were the challenges, what had broken and what needed to be fixed. And with all of that, then what happened was we looked at an improvement programme to minimise the chance of doing that again. Because in Scotland we also have a commitment to, it's about minimising avoidable harm. If you go in with a culture of blame, people are reluctant to participate openly and to commit and do that meaningfully. And also if you have a culture of blame, people are more, they're on what we would call tender hooks. They are worried and concerned about how their behaviour is. They're also worried and concerned about being the one to put their hand up and say, I'm not comfortable here. And there's lots of fantastic work being done in the States around looking at the culture where somebody will say to the anaesthetist, I'm not comfortable with that. So those two particular incidences, and they're two of many, highlighted something had gone wrong, but actually, arguably, it could have been made worse if a different culture and attitude and the one of no blame enabled Aberdeen to turn itself round. And for that service and the family of that woman it was tragic, of course it was tragic, they were actually able to move on. And the family of the young woman are now involved in improving that service, and for them the legacy of their daughter's tragic and untimely death is to see a service that won't do that again, and that's what they wanted. Ok, obrigado. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Dr. Emílio Zilli, nesse mesmo contexto, que é o seguinte, nessa questão, vamos dizer que temos uma cultura, às vezes, de alegação de culpa do médico, ou seja, o médico é o culpado de tudo se dá alguma coisa errada, né? E uma consequência disso é a grande judicialização. Então, por exemplo, essa falta de transparência, de repente, o fato do ambiente de trabalho, as condições de trabalho enfrentadas pelo médico, de repente, não são as mais adequadas. E, além disso, quando ocorre alguma coisa errada, ele, às vezes, leva a culpa, e isso vai parar na justiça. Se o senhor pudesse falar um pouco mais sobre isso, né? Porque é uma coisa que também precisa ser abordada, né? Bom, eu me formei há 43 anos. Não parece, mas é verdade que eu me formei há 43 anos. E eu, quando cheguei aqui, eu estava vendo o Renato falando, e depois que ele fez o meia-culpa final, que ele puncionou a pleura de uma paciente, eu pensei cá com meus botões, puxa vida, eu em 43 anos de medicina, 26 anos de CTI, eu já fiz isso sem número de vezes. Se eu fosse falar naquela época, eu era preso. Porque naquela época, há 40 anos atrás, Deus me livre se alguém no CTI assumisse que perfurou a pleura de alguém. Você lembra, Renato? Isso aí era até naquele tempo chamado de rádio patrulha, né? Rádio patrulha. Porque a figura centralizadora do médico que foi colocada, não foi o médico que criou, como se falou muitas vezes, fala muitas vezes que o médico quer ser o centralizador. Não. Ele foi formado para ser o centralizador. Ele foi formado por uma cultura centralizadora. E ele foi assumindo uma posição... Eu me lembro que quem trabalhava antes em tratamento intensivo era mesmo ele não se achava que era um semideus. Ele achava que era o próprio Deus, né, trabalhando no CTI.
Então, esse invólucro, esse estereótipo que foi colocado sobre o médico, à medida que a medicina ia se demonstrando a sua complexidade, havia um efeito dialético nessa situação. Porque nós, médicos, começamos a nos sentir, peraí, eu não sou responsável por isso tudo, eu não aguento isso tudo. Quantos colegas nossos abandonaram a profissão exatamente por fatores puramente psicológicos, porque não conseguiram segurar aquela situação, que é uma situação de estresse absoluto. E isso ainda ocorre hoje no dia a dia. Então, eu acho que, na medida que a gente entenda que esse sistema ele tem que ser dividido a sua responsabilidade entre todos, e que todos têm que procurar entender e mudar as suas culturas, eu acho que a gente vai começar a caminhar de uma forma que não vai buscar a culpa. Porque, vocês sabem, lá na MB, eu sou responsável por uma coisa chamada Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. O nome é horroroso, né? Uma sigla CBHPM. Mas todo mundo conhece CBHPM, né? Quem não conhece vai acabar conhecendo. Então, o nosso trabalho dentro da MB é como é que a gente vai incorporar alguma coisa dentro da classificação. Como é que a gente vai... Eu não estou enxergando, mas a doutora Miu, que deve estar por aí, que é a nossa assessora técnica, mas se estiver errado, você me corrige. A gente, para tentar incorporar uma série de situações que a gente vive no nosso dia a dia, a gente tem que discutir com a sociedade o sistema, o que a gente quer incorporar. Se realmente aquele sistema, aquele novo procedimento que nós queremos incorporar, entender como um avanço da medicina, e é um avanço, lógico, mas será que ele tem efetividade? Eu gostei muito de uma frase do Renato aqui ainda há pouco. Qualidade não é você ter um processo que seja inacessível. Qualidade é você ter um processo que tenha eficiência e que seja acessível a todos, porque senão ele não é qualificado. Então, essa nossa posição, essa mudança de paradigma da incorporação, ela já reflete, obviamente, na nossa opinião da MB, uma abertura desse processo, dessa responsabilidade e dessa atuação médica. A Associação Médica Brasileira não aceita mais que se impinja a um profissional ou a um outro profissional a responsabilidade por um sistema que é totalmente assincrônico. Esse sistema que está aí, da maneira que ele está, na nossa opinião, ele é insustentável. E se nós quisermos modificá-lo, quisermos dar alguma coisa mais para esse sistema, nós temos que mudar. Como um todo, todos os players desse tabuleiro têm que entender que a responsabilidade é de todos, inclusive, como eu ressaltei antes, também do próprio paciente, que deixa de ser esse elemento passivo e tem que assumir um elemento ativo. Então, eu acho que a colocação da Fiona é absolutamente coerente, absolutamente, nós concordamos totalmente com ela. Agora, é obviamente que ela está falando de um país de 5 milhões de habitantes e de uma Escócia. Nós estamos falando de um país de 210 milhões de habitantes, chamado Brasil. Então, nós temos que levar isso em consideração também. Queria perguntar agora para o Renato, assim, no contexto, em 2000, lá, quando foi lançado o livro Errar é Humano, né, lá nos Estados Unidos, logo no início do livro, eles falam, né, foi a mesma coisa, eles identificaram a quantidade de eventos adversos nos Estados Unidos, os óbitos devidos a eventos adversos, quantificaram isso, viram, mensuraram o problema. E lá eles falam, olha, melhorar a qualidade e a segurança dos pacientes no sistema americano é a melhor oportunidade que nós temos de melhorar esse sistema, de torná-lo mais sustentável, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque eu acho que aqui nós estamos na mesma situação. Estamos olhando para frente e vendo isso como uma grande oportunidade. Então, eu acho que você sintetizou bem, né? É aquilo que eu coloquei, né? Há um mantra, que é o mantra da falta do recurso, e, na verdade, ficamos todos um encostado no outro, chorando, e, na verdade, o choro não resolve. E o que a experiência, eu acho muito interessante, que o Brasil tem uma distância do que ocorreu em outros sistemas mais desenvolvidos, o que nos permite mitigar, diminuir os erros que vamos cometer no caminho.
Então, um aprendizado que a gente tem sobre essa questão da segurança relevante é que o errar é humano é o melhor exemplo disso, que o envolvimento da sociedade, como um todo, é central. Ou seja, não adianta um debate que seja exclusivamente técnico. Ele não resolverá o problema se toda a sociedade não quiser. Segunda questão, nessa mudança do envolvimento da sociedade, para diminuir qualquer polêmica, o centro da discussão chama-se paciente. Esse é o sujeito. E o objetivo com esse sujeito é entregar a melhor medicina do mundo, com custo-efetividade. Não dá para entregar, como observamos, aquilo que é mais novo e não tem nenhuma evidência adequada de que seja bom para as pessoas. Então, ou seja, com o envolvimento da sociedade, por isso esse movimento do IES é muito relevante, que é exatamente um esforço de envolver a sociedade no problema. Com a mobilização da sociedade, certamente, os atores vão caminhar para uma discussão centrada no paciente e que tenha como foco a entrega da melhor medicina. E como eu mostrei com números aí, trabalhos que são vários no Brasil, ou seja, não precisa de mais ciência. Ciência tem aí à vontade. O que a gente precisa é fazer, né? A ciência é clara em vários países do mundo e mostrou o seguinte: há muito recurso desperdiçado por não conseguir entregar a medicina bem feita. Agora, culpa de alguém? Não. A medicina bem feita é um troço complexo. Imagina bem, se você pensar que em 69 não tinha uma unidade de terapia intensiva na América Latina e que hoje nós temos essa parafernália louca, a hora que você ajunta tecnologia, medicamentos, dezenas de pessoas simultaneamente tratando alguém, isso é complexo. Isso não é uma brincadeira, isso é um troço muito complexo. Complexo e novo. Ou seja, nós estamos construindo conhecimento de como aglutinar todos esses recursos, que em estudos controlados gera resultados espetaculares, mas no mundo real gera problemas que são consideráveis. Então, me parece o seguinte, indiscutivelmente, não é aqui no Brasil, é no mundo todo, uma excepcional oportunidade assistencial e uma excepcional oportunidade econômica para o sistema, utilizando os recursos existentes no próprio sistema. E, especificamente no Brasil, acho que não há nenhuma esperança nos próximos anos de recurso novo. Ou seja, é improvável que a sociedade tenha recurso para colocar mais na saúde. Sejam as empresas com planos de saúde, seja o próprio Estado com a tributação e etc. Então, eu particularmente, sou especialmente otimista, porque essa é uma pauta que está colocada, e cada vez mais ela é colocada em diversos ambientes. Então, eu acho que vamos chegando a um momento que é capaz de fato, sair do teorias e ir para o pratiquez, né? Ou seja, fazer as coisas acontecer no mundo real. E muito obrigado. Eu vou começar agora com perguntas que nós recebemos aqui. A pergunta para o Dr. Renato Couto, mas os demais debatedores podem também fazer comentários. A pergunta aqui é no contexto de modelo de remuneração e evento adverso, né? A pergunta é da Rosemary Oliveira, da enfermeira auditora da Qualicorp São Paulo. Ela perguntando, Dr. Renato Couto, o senhor tem tido informações sobre descontos em contas fee-for-service às operadoras, mediante comprovação de eventos adversos? Tem sido a prática corrente? A pergunta, ou seja, ocorrendo o evento adverso, já que o pagamento é por fee-for-service, tem um desconto lá e não paga o evento adverso? Se isso ocorre? No Brasil, isso não ocorre. E mesmo se você for olhar, o maior exemplo disso é o exemplo americano, né? Onde, há alguns anos, paulatinamente, isso foi sendo introduzido. Os estudos mostram que pagar a maior e pagar a menor, todas as duas formas, gera melhoria de resultados. Existe uma assimetria, o mesmo estímulo a maior, o a menor leva a mudanças maiores. Isso já era um princípio econômico que antecede até a própria aplicação na área de saúde. Mas isso tem que ser uma construção. No Brasil isso não acontece, particularmente acho que não deve acontecer. Nós estamos ainda numa etapa muito anterior, onde nós precisamos, antes de mais nada, é o seguinte: olha, vamos trabalhar pela melhoria, vamos ter informação, vamos atuar na informação, vamos estruturar os nossos processos para melhorar não só a informação, mas melhorar os resultados medidos. E, obviamente, a partir de um certo momento, haverá possibilidade, de fato, de, inclusive, pagar a menor para quando tenha complicações. Mas me parece que nós estamos num processo que ele não caberia esse tipo de mudança de forma alguma. Bom, é óbvio, né, que todos nós buscamos a qualidade. Eu vejo com muita
muita preocupação, mais uma vez, o que para mim é um viés do sistema. Eu não tenho dúvidas que o Fee for Service talvez tenha que ser reavaliado. Nós não temos dúvidas disso. Mas quando, de repente, a gente começa a centralizar a discussão na remuneração e esquece que, para se chegar na remuneração, você tem toda uma outra série de eventos intermediários tão importantes quanto e que nós não discutimos, aí a coisa fica complicada. Eu participei recentemente de um seminário sobre tecnologia em saúde, na ANS, e se discutia realmente modelos remuneratórios. Só que eu acho que isso no Brasil, nós médicos e a AMB vê isso com muita preocupação. Porque se nós não definirmos a qualidade que nós queremos, se nós não definirmos o sistema que nós queremos, se nós não definirmos os marcadores que nós queremos, por que a gente tem que definir modelo remuneratório? Desculpe, isso para nós é mais um viés. Insisto, a gente tem que modificar o paradigma desse sistema. Ele não pode mais ser baseado apenas em custo, como, na minha opinião, até hoje se fez no sistema de saúde no Brasil. Esse sistema tem que ser baseado em assistência. E a assistência não está apenas sedimentada em cima da remuneração. Ela se sedimenta em cima de uma série de outras variáveis que tem que ser discutida igualmente. Principalmente o desperdício que existe dentro das próprias operadoras e também que existe dentro do próprio sistema de saúde pública do Brasil. Perfeito. Obrigado. Queria passar para uma outra pergunta aqui que é bem interessante, né? Que para o doutor Renato, doutora Fiona, Laura, doutor Zilli também pode comentar, que é quais podem ser os indicadores mínimos e o que já poderia ser aplicado imediatamente no sistema brasileiro de saúde de forma mais abrangente. Nossa, essa é uma pergunta difícil, porque depende do que a gente está querendo ver. Por exemplo, uma coisa é a gente pensar numa matriz de indicadores de sistema de saúde como um todo, né? Serviço público, o que o Ministério vai querer ver e tal, o que a ANS está querendo ver, né? A ANS já definiu uma matriz de indicadores no Qualis, que para mim é bastante razoável. Assim. Eu gosto muito da matriz da ANS. A maioria dos hospitais já coleta aqueles indicadores. Tem alguns. Se pensar que matriz seria aplicável a todos os hospitais do Brasil, vamos pensar. Na saúde suplementar, eu acho que aquela matriz do Qualis é bastante razoável. Alguém da ANS vai falar sobre essa matriz, o Qualis, hoje, né? Vai. Durante o tempo que eu trabalhei em Minas Gerais, eu trabalhei com os indicadores do Qualis, tentando aplicar nos hospitais da rede que eu trabalhava, implantar a matriz do Qualis. Dentro dos hospitais, tem que prestar atenção no que são os processos mais importantes. Se tu é um hospital especializado em oncologia, tu vai ter que desenvolver uma matriz que consiga mostrar que tu te desempenhas bem no processo do tratamento do paciente oncológico. Então, assim, eu acho que tem alguns indicadores básicos que todos os hospitais deveriam ter, e eu posso pensar assim, qual seria uma boa matriz para os hospitais privados do Brasil? Alguma coisa entre ANAP e Qualis. Né? Eu acho que tem muita coisa em comum nas duas matrizes. E os hospitais também têm que prestar atenção no seu processo específico. Né? Se eu sou um hospital ortopédico, vou trabalhar indicadores de desempenho ortopédico e assim vai. Mas acho que a gente já tem bastante exemplos rolando no sistema para a gente poder sentar e discutir o que vamos usar. E existe expertise suficiente para isso já, acredito. Ou seja, não estamos partindo do zero. Não, com certeza não. Doutora Fiona? So the indicators that you have, are they making any difference? That's my first question to you, because it's not about necessarily having new ones, because we have a burden of indicator across the UK where people will say to us, we're actually spending so much time submitting data, it's taking us away from clinical responsibilities. So the first thing I would say to you is, the indicators that you have, are they making a difference, and is that difference worth the effort? So are they value for money?
are they fit for purpose? In terms of new indicators, what is it you want them to do? Is it to reduce variation? Is it to support better planning? Is it to improve patient outcomes? Because until you know what difference it is you want to make, it's really hard to know what indicator it is you need. And that may be service-wide, there may be national indicators you want to look at. So what do you have and what's working? What do you want and how do you get to it? And why do you want that? And I think until you can reflect on those three, pause, do less and do better. Muito obrigado. Renato. A questão da escolha do indicador, das definições, acho que as duas colocaram muito bem. E o mais relevante é o seguinte, tem uma ciência posta sobre isso, já bem testado. Né? Eu acho que a questão central na verdade, tomar as decisões de fazer. Essas que são as mais complexas. Porque, com a ciência já estabelecida, nós temos ainda muita coisa por fazer, no Brasil especificamente. E o mais importante, no meu entendimento, é nós aplicarmos a ciência dada e não inventarmos a roda. Se fizermos isso, nós já temos material de sobra, ninguém precisa ficar gastando até energia em desenvolver, né, Luiz? Então, eu acho que nós temos que colocar em ação um conjunto de conhecimentos estabelecidos que, na verdade, infelizmente, nós não conseguimos colocar na nossa vida cotidiana. Ok, obrigado. Doutor Zilli, gostaria de fazer algum comentário? Começando com o senhor, o nosso tempo aqui já terminou, mas eu também gostaria de terminar com o senhor. Não, na realidade, só repetindo o que todo mundo já falou, e eu acho, para mim, eu insisto nisso. Eu acho que os marcadores têm que apontar. Se eu tivesse que escolher um marcador que apontasse para alguma coisa, eu apontaria para desfecho. Aliás, essa é a pergunta fundamental. Eu queria até perder a pergunta para a Laura, posso fazer? Aliás, para todo mundo em geral, para a doutora Fiona. Quando você apresenta numa reunião esses marcadores todos, eu me coloco na posição do clínico, né? Na posição do médico. A primeira pergunta que me veio é a seguinte, bom, quando você atinge 90%, o que isso significa para o teu atendimento, para o teu paciente? Será que o teu paciente também recebeu os 90% ou você recebeu os 90%? Será que nós estamos fazendo marcadores para a nossa assistência ou para nós ficarmos bem na fita? Desculpe a colocação. Eu acho que essa é a grande pergunta. Assim, né? Quando a gente começa a inflacionar a matriz de indicadores, né, a gente começa a meio que se perder nisso. Então, acho que o mais importante é a gente ter centrado assim, o que eu quero ver, como a Fiona falou, o que me interessa, por que eu estou coletando essa informação. Então, acho que é importante, por exemplo, a gente ter... A segurança é uma coisa importante para mim, então, quais os indicadores que eu vou elencar para mostrar que eu tenho segurança? Eu tenho uma terapia intensiva. Quais são os indicadores que mostram que o meu desempenho dentro da terapia intensiva está sendo bom? Então, essa escolha, que não precisa inventar a roda, já existem aí os indicadores que nos mostram isso, acho que tem que ficar muito claro para a instituição e para aquele gestor daquela área, que, quando ele analisa o seu indicador lá com a sua equipe, dos seus médicos e tal, que ele consiga mostrar que, olha, o nosso desempenho foi bom. Então, eu gosto dessa matriz que o Mãe de Deus usa, porque ela bem coloca isso assim, nós temos uma definição estratégica de que segurança é muito importante. Então, segurança vale mais do que qualquer outra coisa naquela matriz de indicadores, mas tem os indicadores específicos de cada área. Uma coisa que me chamou a atenção ali, ninguém falou, mas eu vou falar, nos indicadores de CO não tem a taxa de cesárea. Quando eu olhei ali, por quê? Porque ninguém quer olhar para a taxa de cesárea no Mãe de Deus. Porque a taxa de cesárea no Mãe de Deus é altíssima. Então, assim, essas perguntas que a gente tem que se fazer. Então, assim, quando a gente escolhe uma matriz, a gente já está fazendo uma escolha estratégica. Então, o nosso papel é fazer essas perguntas, né? Aqui a gente está medindo exatamente o que nos interessa medir, nos interessa, mas não interessa para o cliente, ou não interessa não sei para quem. Então, essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. E eu acho que esse é o grande papel dos setores de qualidade, segurança, ir na diretoria e fazer as perguntas incômodas, né? Bom, o que nós queremos mudar realmente na nossa assistência? I just wanted to say that
one of the fascinating things is you ask the government what indicators they want, you ask the clinicians, and you ask the patients. And it's like a Venn diagram, because in the middle there is consensus. Because what we have found is sometimes we have developed indicators, and we have focused on those indicators because of the clinical imperative to do so. So you mentioned 90%. So sometimes we have had resistance from clinicians who are constantly at 90%, and we've said, we're actually going to park that indicator because we've established that as practice. We're going to look at something else, and the clinician will be, whoa, I'm getting 90%. Don't take that safety rug away from us. But when we ask the patients, what additional parts of your life have been enhanced by knowing it was 90%? And when it becomes obsolete, it's time sometimes to move on. So I would say that also think of the other players, what would make the biggest difference for them, and also be prepared when it becomes established practice to move on and create space for a new indicator to flourish. Ok, muito obrigado. Acho que tivemos aqui uma excelente discussão. Eu passo a palavra aí para o nosso mestre de cerimônia.